Você que é advogada, até mesmo em outra área, né, no direito, você que é advogada trabalhista, civilista, você quer ampliar a sua atuação para a área previdenciária, você já tem inclusive os clientes aí com você. E a gente vai estar conversando aqui. Todas as semanas a gente abre uma caixinha de perguntas e as pessoas enviam essas perguntas, as advogadas enviam e coisas práticas do seu escritório, né? E aí uma das perguntas que sempre vem para mim é quanto ganha em média mensalmente uma advogada previdenciarista. Você tem essa noção de quanto é possível ganhar com a atuação na área previdenciária? Então, se você não tem essa ideia, hoje você vai aprender qual é o valor aí que é possível alcançar. E por que eu falo possível? Porque depende do seu trabalho, depende de prospecção de clientes. A gente não trabalha sem clientes, né? A gente precisa de ter esse fluxo de clientes no escritório, seja de forma orgânica, seja de forma trabalhada aí nas redes sociais, de forma online. E quando eu falo orgânico, é o seu cliente falando, fazendo a sua propaganda. E hoje a gente ampliou isso aí para produção de conteúdo. A gente tem um provimento da OAB que é de 2021, que é o provimento 205, que ele trata aí da produção de conteúdos e da parte que a gente pode fazer publicidade, coisas que nunca se foi falado na advocacia, né? Como que a gente pode fazer publicidade, e a publicidade, diferente do que a gente fala, do que se pensa que é captação, não, é você produzir conteúdo de relevância para as pessoas que te ouvem, e a gente consegue através disso ter uma atração de clientes que acabam nos procurando, e hoje isso está regulamentado até mesmo pela própria OAB. Então você que está chegando aí agora, Missinha, Mary, um prazer ter vocês aqui. Eu não sei se vocês conhecem o provimento aí 205, se não conhece, faça aí questão de ler e a gente vai estar respondendo aqui, ó, meu quadradinho aqui de pergunta. Quanto ganha em média mensalmente uma advogada previdenciarista? E aí eu trouxe uma informação que é da CAGED, não sei se vocês conhecem. Então, de acordo com esse novo CAGED, existe uma perspectiva de valor de mensal que o advogado previdenciarista recebe. E esse valor está em torno de R$ 5.711. Isso é dado, tá, gente? Não é da minha cabeça. Só que aí, trazendo para uma questão prática na sua atuação, onde você pode se planejar de quanto você pode receber. E aí eu trago aqui para você uma informação que vai fazer toda a relevância na sua advocacia. Por quê, gente? Porque se você não tiver esse planejamento, você vai estar trabalhando de graça. Vai ter dificuldade de pagar suas contas, vai ter dificuldade de fazer planejamento. Então, se você não tiver metas e objetivos bem definidos, você pode ter uma advocacia que tem já nascendo para morrer. E o objetivo aqui não é esse, o objetivo é te mostrar as oportunidades. Então, a gente sabe que advogado adora falar 30% no final, e o cliente também. Só que a advocacia mudou, e isso já tem previsão, inclusive, na tabela da OAB do seu estado. Então, vale a pena você abrir a tabela da OAB do seu estado, aqui do estado do Rio de Janeiro. Tem previsão previdenciária, de ações previdenciárias, tanto no âmbito de assistência quanto de concessão e revisão. E lá tem os valores mínimos. A tabela do OAB, ela traz valores mínimos, né? Que você pode cobrar. E quando eu digo mínimo, por dentro de uma razoabilidade, proporcionalidade, você pode definir os seus honorários. E aí, como que eu trouxe aqui para ajudar vocês a mensurar o quanto é possível ganhar? E aí, mensurar o quanto é possível ganhar, a gente sabe que é uma moeda, né? A gente vai ter que trabalhar também, a gente vai ter que investir tempo, investir e energia para trazer esse valor. E aí, hoje, a gente pode falar em consultoria, sim, em planejamento.
Por quê? Porque hoje essa demanda ela é real no escritório. No escritório hoje não vem aquele caso simplesmente que o cliente só entrou, deu indeferido e vem para a gente ir para a justiça. Hoje vem pessoas que querem saber qual a melhor aposentadoria, quando ele pode receber, se tem algum problema no CNIS dele, se o tempo rural, o tempo de aluno aprendiz, o tempo especial dele vai ser considerado e como vai ser considerado. E tudo isso que eu tô falando aqui, que antes era tratado como uma duvidazinha, hoje são casos que você vai precisar resolver antecipadamente antes de pensar, inclusive, em requerer um benefício. Hoje, pelos artigos da lei que fundamenta as decisões do INSS, se você tiver algum salário no CNIS do seu cliente abaixo do salário mínimo depois da reforma da Previdência, esse tempo não vai ser considerado para nada, nem para carência, nem para qualidade segurada, nem para tempo de contribuição. Então, esses dados hoje, ele precisa ser tratado. E se você não tiver essa visão, o seu cliente não vai ter um deferimento, uma concessão, e você vai ter problemas. E eu falo o seguinte, o INSS nos deu um limão com toda essa mudança da reforma, e a gente faz uma boa limonada, porque isso significa fluxo de dinheiro no seu escritório. Por quê? Porque se você está agregando valor, patrimônio na vida previdenciária do seu cliente, nada melhor do que receber, e nada mais correto que receber. E aí eu falo para vocês, como que isso pode ser mensurado na questão da consultoria? Se você vai dar uma consultoria para o seu cliente, não é consulta de meia hora, gente, é uma consultoria onde você vai atendê-lo, fazer entrevista, pegar documentos, digitalizar documentos, às vezes até criar senha do meu INSS, baixar essa documentação, analisar essa documentação. Isso demanda tempo, demanda hora do seu dia, e isso precisa ser precificado. Então, se você fizer isso por R$300, que é a média aí, e eu falo o seguinte, média muito tranquila do seu cliente pagar, tá? Se você fizer isso por semana, eu pensando aí em você que está começando realmente do zero, que está ainda trazendo um cliente, 2 clientes por semana, se você trouxer um cliente cobrando R$300, num mês você já tira aí R$1.200 só na consultoria, tá? Se desses clientes e mais clientes que você trouxer, você cobrar 2 planejamentos, um planejamento, eu até falei ontem, eu não faço hoje por menos de R$1.500, por menos de um salário mínimo. Por quê? Porque por mais simples que seja o caso, vai demandar trabalho. Não tem como. Eu falo o seguinte, a quantidade de CNIS, que é redondinho, certinho, que não tem nada para fazer, é muito pequeno. 80% dos segurados hoje tem um CNIS com problema. E problema significa trabalho para nós, advogadas previdenciaristas, que precisamos tratar esse CNIS. Hoje a gente fala assim, eu preciso tratar o CNIS, resolver as demandas que tem ali, os problemas. E isso significa dinheiro no seu escritório. Sem você pensar em requerimento, em petição, em êxito. Você fazendo isso, 2 planejamentos e 4 consultorias, gente, só aí dá R$4.200. É o mínimo que você pode fazer, que dá para fazer. E hoje essa advocacia sentada na mesa, esperando o cliente chegar para você atender, ela não tá com saúde para continuar. Você vai ter que se movimentar. E movimentar em que sentido? Você vai ter que ser vista em produção de conteúdo na internet, vista nos lugares que você frequenta, nos lugares que você vai, no ciclo de amigos que você tem, nas associações, igrejas, todos esses lugares tem demanda. A gente fala aqui que são 140 milhões de pessoas que estão na fase adulta e daqui a pouco vão buscar uma aposentadoria, um direito, e é você que vai estar trabalhando para essas pessoas. Eu não tô nem falando aquela pessoa que já deu entrada e indeferiu, não, é aquela que precisa se preparar. E se ela não fizer isso, ela vai ter problemas, ela vai ter indeferimento,
ela vai ter concessão abaixo do valor que ela realmente deveria ter, ela vai, e fora que ela pode estar aí sem qualidade de segurado, sem carência para o benefício, ela nem sabe. E aí você depois ainda vai ter que discutir na justiça essas questões, porque essa questão ainda não está madura. Por conta toda essa mudança legislativa, as coisas ainda estão acontecendo. Então, respondendo a pergunta da nossa colega, se você quer ganhar mensalmente aí, nos termos do CAGED, né, que fala que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a média aí é 5.711, né, e aqui a gente geralmente é advogado do empregado, mas a gente sabe que a gente tem autonomia na nossa atividade, a gente pode fazer nossa advocacia de forma autônoma, e aí vai da sua energia, vai do investimento do seu tempo. A gente não tem um salário, a gente recebe honorários pelo nosso trabalho. Então, quanto mais você se dedica, atrai esse cliente para o seu trabalho, para a sua atividade, e pensando numa advocacia preventiva, não é nem uma advocacia contenciosa de ir para a justiça, não, é de você buscar esse cliente, arrumar a vida desse cliente para garantir um melhor benefício para ele. E a gente tem aí o projeto de lei 4830 de 2020, que está aí tramitando, acho que está no Senado agora, com relação ao destaque dos honorários do advogado na esfera administrativa, que é uma grande conquista. A OAB também está envolvida nisso, para poder garantir esse destaque dos nossos honorários já juntamente com o nosso cliente na esfera administrativa, porque eu já cansei de falar, até falei na live de terça-feira sobre complemento positivo. Se você não assistiu, depois vai no meu feed, dá uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana. E se você não me segue, começa a seguir e aprenda a prática previdenciária, mesmo que você esteja engatinhando, começando do zero, querendo crescer nessa área que tem sido grande oportunidade por conta da reforma, tá? Por conta das mudanças que aconteceram. Então, e também, gente, a gente precisa, eu falo sempre, calça o chinelinho da humildade. Você tá começando, então comece de acordo com a sua realidade. Agora, na medida que você vai adquirindo experiência, de acordo com a complexidade do caso, de acordo com a sua região, com o mercado de trabalho, aí você vai colocar o seu preço, você vai precificar. Se você é de uma grande cidade, se você é de uma grande cidade, número de habitantes, né, grandes centros, você vai colocar o valor do seu trabalho de acordo com isso. Agora, se você é de uma região menor, se adeque, tá? Não seja duro na hora de você precificar, se ajuste, divida, parcele, facilita, mas não deixa de cobrar seus honorários, e tem como você garantir mensalmente aí um valor significativo para você fazer o seu trabalho, tá? Isso aí, a Bia tá falando aí, ó, se você tiver sua pergunta, pode escrever aqui. Se faz sentido para você, põe um joinha, um foguinho aí pra gente. Essa troca é importante para nós. Se faz sentido, se você conhecia o projeto de lei 4830 de 2020, conhece o provimento 205 da OAB, sabe como que você pode fazer esse conteúdo de relevância que vai trazer esse retorno de clientes para você? Se você não conhece, busca conhecer, que vai fazer toda a diferença na sua vida profissional, na vida até do seu cliente, porque você vai trazer uma consciência para o seu cliente. Ele nem sabe dos problemas que o atingiram com a reforma da Previdência. Tem gente que chega às vezes no meu escritório e tá perguntando: doutora, eu contribuí com teto nos últimos 3 anos, eu vou ganhar teto? Isso, gente, era a regra da emenda constitucional 20 de 98. Era lá atrás. Nós já tivemos mais de 7 reformas, e a última foi com a emenda constitucional 103, né, de 2019, que nem é tão nova assim, já tá fazendo até aniversário, tá? Bom dia para você que chegou aí agora e eu não dei bom dia. Vamos aí para a segunda, então, ó, primeira perguntinha, ó, respondida. Se tiver dúvida, coloca aqui que a gente troca uma ideia. Segunda pergunta também, eu falo assim, meus alunos sempre colocam isso, eu falo que nem é uma pergunta, é uma constatação, eu falo que é um desabafo, vamos dizer assim, tá? Tenho medo de atender o cliente, como vencer esse medo, como fazer?
Gente, primeiro estuda. Tem que estudar o caso, tem que conhecer o caso. Eu sempre falo, nós não somos um Google, onde a pessoa digita uma pergunta ou um assunto e vem a resposta e às vezes nem vem certo, né? Porque é um mundo de informações, cada um escreve o que quer. Então, estude, conheça a legislação previdenciária. Nós temos um arcabouço de informações de legislação previdenciária que você, eu tenho certeza que não aprendeu na faculdade. Por quê? Porque hoje eu lido com alunos que vêm trazendo essa dor, esse problema diariamente, e a gente precisa conhecer. E tem legislação, atos normativos, portarias, que é onde o INSS vai seguir. Ele rege o princípio da legalidade, ele tem que seguir aquilo ali, sob pena de responder aí por responsabilidade do trabalho dele. Então, por favor, conheça a legislação que você vai atuar, que você vai trabalhar. Nós somos operadoras do direito, nós somos operadores do direito. E operadores em que sentido? A gente precisa conhecer a legislação. E eu falo assim, comece pela IN 128, pelas portarias. Eu dei uma aula essa semana para os meus alunos de mão na massa, que eu falei, gente, às vezes a gente quer ler doutrina, aquelas doutrinas, né, pesadas, e às vezes é a própria letra da lei, é só abrir a IN e ler e conhecer. Então, se você tem esse medo, e outra coisa, nós temos mais de 8 benefícios, mais de 25 espécies de benefício. Se você ficar preocupada com isso, em conhecer isso tudo antes de atuar, eu falo para você, você sempre vai estar adiando uma decisão, uma ação. Então comece por aquilo que está chegando para você. Se o seu cliente está buscando você por uma questão de um auxílio que foi cessado, uma perícia que deu ruim, eu já vou ler sua pergunta. Então, por favor, faça o seguinte, estude aquilo ali. Se dedique àquilo ali, peça os documentos antes para o seu cliente, leia o documento. Às vezes ele vai chegar para você com uma situação que você nem é a melhor para ele, você vai ter o tempo de analisar. E hoje a gente tem um documento que é o CNIS, que ele precisa ser tratado, analisado, estudado, esmiuçado, para que você possa saber de fato o problema do seu cliente e aí sim você ter uma resposta. Não se preocupe, você não é Google, você não é ChatGPT para digitar lá e ter uma resposta pronta. Não, a gente lida com gente, a gente lida com pessoas e dores. Então, quando esse cliente chega para você, ele está cheio de dor, de tristeza. Você já falou com um cliente de auxílio incapacidade que já passou por perícia e às vezes o perito nem olhou para a cara dele? Como ele chega chateado. Então você precisa conhecer a dor desse cliente, a demanda, a situação. Isso faz com que você ganhe confiança. Quando às vezes você atende um cliente, conversa com esse cliente, entendeu a demanda ali, pronto, você já estudou. Quando vier um segundo, você já está mais confiante. Então, conheça a legislação previdenciária, conheça o site do INSS, gente. Ali no site tem tudo que você precisa. É só abrir e ler e estudar. E se prepare para atender seu cliente. Mas não se preocupe, você é o caminho para ele, você não é o fim. Então, se é o caminho para ele chegar a um objetivo, esse caminho vai estar preparado, estudado, organizado, olhado documentação, feito uma boa entrevista. O cliente, ele chega cheio de medo, de receio, às vezes ele tem uma informação que se você não cutucar, ele não vai falar. Vou ler a pergunta da avó aqui. Professora, como saber que o CNIS está errado? Passei recentemente na ordem e tenho interesse em atuar no previdenciário. Seja bem-vinda essa nova advogada aí, parabéns pela conquista. Então, o CNIS, você acessa ele no site do meu INSS e hoje ele apresenta indicadores, que são pendências que precisam ser tratadas. Tem mais de 40 tipos de indicadores. Hoje não entra em nenhum requerimento sem tratar esses indicadores, sem entender esse indicador. E cada indicador com pendência é um documento que você vai estar
Desculpa, eu me distraí com a pergunta. Então, cada indicador que tiver ali no CNIS, você vai tratar individualmente, com uma documentação, com uma informação, com uma comprovação. Então, tudo começa, Val, pelo CNIS. E bem-vinda aí nessa linda profissão, seja bem-vinda, pode contar comigo, conheça o material que está lá no feed, vai fazer toda a diferença. A Bia está perguntando aqui, ó, como fazer no primeiro atendimento se ainda não sei o caso do cliente? Então, esse cliente, Bia, ele vai vir pelo WhatsApp ou por uma indicação, ele vai ligar para você, geralmente ele vai querer contar todo o caso lá no WhatsApp para você, vai mandar documentos. Então, esse tempo, essa interação é o tempo de você conhecer o caso do cliente. Ele vai falar o que ele quer. Então, você vai ter tempo de se organizar, de estudar, de buscar a informação. Se você não conhece nada de aposentadoria especial, como é que você vai olhar uma PPP? Então, tenha toda uma sistemática para você atender esse cliente, gente. Se organize, se organize, tenha uma ficha de atendimento, a gente presenteia sempre as pessoas com relação a essa documentação, faça uma boa entrevista, identifique o direito do seu cliente, peça documentos e você depois vai lá na IN, estude o benefício que ele quer, veja se é esse mesmo benefício que ele precisa, que é o melhor benefício para a vida dele, porque caso contrário, por exemplo, eu até falei essa semana, às vezes o cliente hoje, ele ouve muito que ele não precisa contribuir, que se ele não contribuir ele tem direito a um BPC LOAS, que ele não precisa nem se preocupar que ele tem direito, ele tem a doença tal, ou ele tem a idade tal, e aí a gente esquece de fazer o quê? De olhar o histórico previdenciário desse cliente. E eu já tive situações que o cliente veio pedir isso, ele tinha direito a aposentar. Eu já tive situações que o cliente veio pedir isso e ele tinha uma doença que estava incapacitando ele para o trabalho. Eu já tive situação, gente, que a família veio pela pensão por morte de uma pessoa que recebia BPC LOAS, e a gente sabe que esse benefício ele não gera pensão por morte, né? Ele morre com a pessoa, e essa pessoa que faleceu, ela tinha direito adquirido uma aposentadoria. Eu consegui converter esse benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, e converti por pensão por morte para a família. Então, é tudo você querer se interessar, se interessar pela necessidade, pela luta, pela dor do seu cliente e estudar. O Bauro tá falando o seguinte: como faz para adquirir essa documentação que você presenteia com eles? Ô Bia, depois você coloca aqui pro Bauro como que a gente manda essa ficha aí de cliente. A gente já teve momentos aí de aula que a gente fez isso, mas a ficha é tranquilo, Bauro, a gente vai providenciar para você, pode ficar tranquilo. Então, quem quiser aí, é só me seguir também, viu, gente? Lá você me segue no Instagram, a gente sempre tem disponibilizado material, aulas que a gente faz aí para poder, semana de aquecimento, quem já participou tá aqui, a gente sempre presenteia vocês com algum material interessante, tá? Basta você seguir aí que você vai, toda semana aí você vai ter coisa bacana para sua atuação, tá? Vamos para a terceira pergunta. Então, ó, a segunda pergunta foi: não tenha medo, se organize, se prepare, estude o caso do seu cliente, se interesse por ele, aproveita que você está começando, você pode se debruçar aí, porque daqui a pouco o seu número de clientes vai aumentar tanto que você vai ter que ter outra pessoa aí para estar te ajudando na análise dessa documentação, mas tudo tem seu preço, então vai chegar para você. Bauro, obrigada aí por estar seguindo, acompanhando a gente. Vamos para a terceira perguntinha. Vou beber uma água aqui só para respirar. Também é voltada aí para a questão de receio de atender, né? Tenho medo, receio de atuar na área previdenciária, tenho medo de errar o benefício do cliente. Eu falo, isso aí é muito comum para quem está começando, e até mesmo para quem tá antigo na área, tá? A gente tem muito receio. Por quê? Gente, direito consumidor, a gente vai tratar aí um problema de uma TV, uma prestação de serviço, o problema das milhas aí que venderam a passagem, né? Mas não é a subsistência.
a vida da pessoa, aquele salário que vai servir para o resto da vida dela como subsistência familiar, é prato de comida na mesa, que a gente garante. Isso nos dá um senso de responsabilidade muito grande. A gente tem muita responsabilidade com relação a isso, e isso pode se transformar numa diligência maior, num cuidado maior, ou realmente um medo que vai paralisar. E aqui você vai aprender a não ter medo, porque aqui você realmente, a gente ensina a prática. Eu falo o seguinte, o que chega, não é o medo de não aprender, é o medo de errar, é o medo de não buscar o que é melhor. E isso é prática que vai te dar. E aqui você aprende a prática previdenciária. Você que está começando, igual a colega aqui que acabou de passar na prova da ordem, pegou a carteira, é advogada, se interessou por área previdenciária. Você, advogado trabalhista, que já tem uma clientela aí na sua gaveta e precisa entender como que essa área, essa sinergia se comunica com a previdência. Então é aqui que você vai aprender. E aí, como que você faz para não errar? Mais uma vez, entenda o caso do seu cliente, faça uma boa entrevista, escreva, depois eu vou te responder aqui, escreva o caso, toma nota. Eu já falei do tempo desse atendimento. Esse tempo de atendimento não é 3 horas de atendimento, gente. Vocês precisam remir o tempo. É 1 hora no relógio, mas que seja produtivo. Não dá para ser em 15. Em 15 a gente está trazendo o cliente, mas para atender é 1 hora bem feita. A gente dá dicas de como você pode fazer essa entrevista, o que é importante. Entenda o caso, porque às vezes o seu cliente entende que tem um direito e você vê que ele tem outro e você vai auxiliar ele. Avalie as contribuições, analise o CNIS. Onde estão essas contribuições? No CNIS, que é um documento que reúne toda a vida contributiva dessa pessoa. Esse documento diz se ele tem direito a tempo especial, se ele precisa complementar, se ele o salário está abaixo, se ele precisa corrigir, ele tem tudo ali. Então você vai precisar avaliar essas contribuições. Busque as melhores estratégias. Se é para entrar no administrativo e levar para a junta de recurso e para o conselho de recurso, estude essa estratégia. Eu sempre falo, o cliente acha que só vale o requerimento se for na justiça. Isso mudou. Todas as pessoas que entendem, conhecem previdência têm essa mesma fala, é uníssona essa fala. Hoje a gente precisa sim exaurir a esfera administrativa em algumas questões, caso contrário a gente vai levar prejuízo na hora de entrar para o juizado, que vai perder, tá? Então tem essa estratégia. Na hora do seu atendimento, seja transparente, seja clara, explique, o seu cliente é o direito dele. Então explique o que você está fazendo. Explique qual é a sua estratégia. Nós não garantimos o fim. A OAB e o nosso código de ética fala que nossa atividade é de meio. A gente vai fazer tudo para ter um fim que a gente almeja, mas a gente não tem como garantir. Essa história, é causa ganha, isso é para o cliente, que é a parte leiga. A nossa não, a gente vai trabalhar para garantir esse melhor direito. E eu falo assim, prepare-se, estude o caso, conheça a legislação e faça parte de um instituto previdenciário, faça parte aí de uma comissão previdenciária, vai para o congresso, estude, gente. Isso é bom para network, para atualização, para estar inserido no meio. Esse é o nosso, eu falo assim, essa é a nossa comunidade, essa é a nossa tribo. Vocês estão aqui, a gente faz parte dessa tribo, dessa grande tribo previdenciária, que eu chamo que são as desbravadoras do INSS. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o terreno que a gente está atuando, e isso faz com que a gente vá ganhando autoridade, ganhando confiança, mas o receio, ele sempre vai existir. Mas que bom, porque aí faz com que você seja diligente, que você estude e busque. Vou ler aqui o que a Val falou. Professora, a senhora já falou sobre os cálculos. Achei a parte confusa. Ixi, Val, olha só. Cálculo previdenciário é imprescindível para você ver o direito do benefício do seu cliente. E com a reforma
veio com a reforma as regras de transição. Cada regra de transição tem uma fórmula de cálculo. Esse 180 aí, provavelmente que você está falando, é a carência. O que é a carência? É o mínimo exigido para ter direito a uma aposentadoria, tá? 180 meses, que é a mesma coisa que 15 anos, só que hoje tem que ser efetiva a contribuição. Então, assim, se você tem muito conteúdo bacana aí no feed, depois vai lá conhecer. É bom conhecer cálculo, mas começa a conhecer os fundamentos do cálculo. Salário de benefício, a média, a RMI, são questões pontuais. E esse conteúdo você vai somando e aprendendo. Não se assuste. É tudo possível, pode ficar tranquila, tá? E pode contar comigo aí no que precisar. Vamos aí para a última pergunta. Se você tiver pergunta, manda aqui para a gente estar conversando, para a gente estar respondendo. Aproveita, essa é a oportunidade, gente. São alguns profissionais abrem esse tempinho aqui, ó, a gente já tá quase aqui passando a meia hora num cafezinho para a gente encerrar aí, ó. E essa pergunta também vai mostrar como que é uma grande área de atuação para você que está começando ou está ampliando a sua atuação aí. Você é advogado que quer aprender a prática previdenciária começando do zero e faturando mensalmente, tendo um retorno financeiro alto aí com a sua advocacia, sem depender de processo judicial somente. O processo judicial vai ser a poupança aí para você, porque também tem casos que a gente vai precisar aí, tá? Então vamos lá para a última pergunta. Será que tem muitos advogados na área previdenciária? Então, eu falo o seguinte, gente, tem muitos em muitas áreas, mas aqueles que sabem o que estão fazendo, que entendem realmente que são especializados, são poucos. Que querem se dedicar, que querem estudar, são poucos. A gente tem mais de 140 milhões de pessoas, tá? Só em fase adulta, que não sabe o que aconteceu com a reforma. Por que eu sempre trago a reforma? Porque a reforma, depois de várias que já tiveram, traz oportunidades, porque o INSS vai errar, o INSS vai indeferir, o INSS vai ter uma série de situações que são transformadas em oportunidades para nós que somos advogadas. Então, se tem mais de 140 milhões de pessoas só na fase adulta, se a gente fosse falar de aposentadoria, e a gente sabe que o INSS não é só aposentadoria, nós temos aí 212 milhões de pessoas aí em várias situações, pessoas nascem, pessoas adoecem, pessoas perdem emprego, caem na miserabilidade, pessoas fazem tempo para aposentar, e tudo isso são fatos e contingências que dão direito a benefícios previdenciários, seja benefícios para pessoas que contribuem ou que precisam da parte assistencial do Estado. Isso tudo é trabalho para mim e para você. Tudo isso são demandas para mim e para você. Então, quando a gente começa a entrar na internet e mexer só num determinado assunto, existe uma coisa que chama algoritmo. E a gente começa a ver a mesma coisa sempre. Então, parece que tem muita gente fazendo, mas não tem. Por quê? Nem todo mundo que consegue se tornar uma advogada com carteira da OAB para atuar quer advogar. Tem muita gente que faz para concurso e tá tudo bem, cada um no seu terreno. E tem muita gente que se torna advogado que não quer previdência, não tem paciência, não gosta, não se interessa. Isso aí vai diminuindo. Eu nem vou me arriscar. O Carlos Gouveia trouxe o número de 30 mil advogados previdenciaristas, mas eu nem me arrisco a falar porque eu não tenho a fonte. Mas a fonte de quantidade de advogados é 1,3 milhões de advogados. 1,3 milhão de advogados, né? 1.300.000 advogados. Nem todos são previdenciaristas e querem mexer com a área. Então não se preocupe se tem muito ou se tem pouco. Seja distinta naquilo que você faz. Se destaque onde você está, na cidade que você está. Entenda a demanda das pessoas que estão perto de você. Eu sempre falo, a começar até mesmo com a sua família, com aqueles que estão na sua casa, que às vezes a gente nem dá atenção, um pai, uma mãe. Eu tenho uma aluna que o pai é contador e ela é advogada, e nem estava se preocupando em atuar nessa área. O pai dela é contador.
tem acesso às vezes à carta de concessão, às situações do cliente, que ela podia fazer revisão, aposentadoria, uma série de coisas. Então assim, não se preocupe, tem trabalho para todo mundo, o sol nasce sim para todos, e quem está se preparando, quem está estudando, quem está buscando, se atualizando, principalmente depois da reforma, tem espaço para você. Hoje a gente tem 30 milhões de aposentados. Esses aposentados, eles têm direito à revisão da aposentadoria deles. Muitos casos foram feitos de forma errada, equivocada, erro no cálculo, erro no tempo, não consideração de tempo na carteira, de tempo especial, uma série de situações. Então, e a nossa população está cada vez mais envelhecida. E aí, e com a reforma, houve um acréscimo de idade de 62 anos para a mulher, 65 para o homem, por idade que sempre já foi. Hoje a gente tem aposentadoria programada com várias regras de transição. Então, leia-se, oportunidade, tá? A Mizinha tá falando assim, ó, sempre tem lugar para quem quer trabalhar e principalmente ajudar as pessoas a ter seu direito garantido. Perfeito, exatamente, é exatamente isso, tem lugar para muita gente, o seu cliente às vezes está dentro da sua casa, no lugar onde que você está, no meio que você frequenta, mas às vezes você tá, nem como a gente não sabe, é aquela história, quando a gente não se interessa, a gente não percebe, é só a gente se interessar que os casos vão surgindo. Isso os meus alunos falam muito, é igual quando a gente vê um carro e quer comprar esse carro e a gente começa a ver esse carro direto na rua, porque o carro sempre esteve ali, só que a nossa percepção foi aguçada. E para quem trabalha na área previdenciária, o seu ouvido é aguçado, a gente fica atento em qualquer lugar, até mesmo para as dores dos nossos familiares. Ó, a Bibi falou aqui, agradeço você, Bibi, o conteúdo é riquíssimo, vou pegar minha carteira já com a intenção de atuar na área previdenciária, e o seu conteúdo faz tudo parecer tão leve. Obrigada, querida, pelo retorno. Então, porque tem que ser leve. Gente, atuar na área previdenciária é uma escolha, e eu falo para você, para mim é a melhor escolha que eu fiz da vida. Eu tenho formação, eu trabalhava numa indústria 19 anos, eu era técnica em eletrônica. Quando eu decidi advogar, era madura, tinha 2 filhos, era casada, e eu não tinha ideia do que era previdência. Nem quando eu fiz faculdade, nem quando me formei, muito menos quando eu peguei a carteira da OAB. Quando eu entendi essa grande área de atuação, que você pode atuar ajudando as pessoas, sendo canal de justiça social, trazendo dignidade para as pessoas. Esse é o papel da advogada previdenciarista, você traz dignidade para as pessoas, é prato de comida na mesa, é humilhação que passa, e você ajuda a garantir uma concessão de um benefício, de uma aposentadoria, um benefício assistencial, um salário maternidade que foi negado indevidamente. Então, isso tudo, é essa leveza que eu trago. Tem trabalho? Tem, como todas as áreas, mas eu falo o seguinte, se você quer uma área de atuação onde você pode fazer diferença na vida das pessoas, bem-vinda. Você é bem-vindo no direito previdenciário. Tá? Então é um prazer ter você, obrigada pelo carinho, Mizinha, muito obrigada, que precisar pode contar com a gente sempre, tá? Então esse foi o cafezinho de hoje, com perguntas e respostas. A gente sempre abre a caixinha, se você não me segue, depois você vai e siga. Aqui o objetivo é mostrar a oportunidade que é a área previdenciária, e oportunidade através de estudo, de dedicação, de conhecer o caso, de se importar. O seu cliente previdenciário não é mais um cliente, ele é o cliente que chega com uma dor, uma luta, um indeferimento, uma negativa, e você vai estudar o caso, vai buscar informação, vai ler a legislação previdenciária, que é muito rica, e vai buscar o melhor caminho para o seu cliente. Se você tem isso na sua mente, você vai aprender a prática previdenciária. Se você está começando do zero, se você já tem alguma noção, está aprendendo aqui, com certeza você vai faturar, igual eu falei ali, que a própria CAGED tem uma base que é R$5.000, e você pode aumentar esse ganho na sua profissão
Se dedicando, gente, buscando. O nosso atendimento é baseado em atender clientes e buscar soluções para o problema dele, tá? E às vezes esse problema começa sendo resolvido pela consultoria, pelo planejamento, futuramente um requerimento, futuramente, se for o caso, uma ação judicial, que pode ser a exceção no seu trabalho, principalmente depois da reforma da Previdência.